Paz do Senhor, prezados, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. A disciplina é de Educação Cristã e esse que vos fala é o professor Reinaldo. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, abençoar seus filhos e filhas que irão participar dessa aula, para que tirem o melhor proveito possível, Deus, para a glória do teu bom e perfeito nome. Queridos, nós vamos aqui para o nosso conteúdo programático de hoje, tá? Nosso conteúdo programático de hoje, só fazer os ajustes técnicos aqui. Então, nós vamos para o nosso conteúdo programático de hoje. Nós, se você observar, a gente já fez uma conceituação de educação na primeira aula. Falamos que ensinar a fazer pensar, e aí a gente quebrou aquele pensamento dualista, platônico, que muitos têm, né? Que fé e pensamentos são antagônicos. Nós quebramos esse pensamento, mostramos para vocês que fé e razão não são inimigos mortais, tá? E aí nós fizemos uma digressão na história, a história da educação no contexto bíblico, apresentamos para vocês Deus como primeiro ensinador, até nós trabalhamos como Deus como primeiro ensinador, e vamos trabalhar logo na próxima aula, Cristo como ensinador, e na sétima, o Espírito Santo como ensinador. Lembra que nós falamos para vocês que a educação está diretamente envolvida, a Trindade está diretamente envolvida com educação, tá? Então, você vai se lembrar disso. Então, vamos ver o que a gente tem para a nossa aula de hoje. Vamos só dar sequência aqui. Ó, a educação pós-cativeiro e no período interbíblico. Que período é esse, professor? Que período é esse? A gente vai fazer uma síntese histórica até a gente chegar no período interbíblico, síntese histórica de Israel. Nós tínhamos a educação no período patriarcal, nós já ensinamos isso para vocês. No período patriarcal, quem era o educador? Era o patriarca. Ele era o sacerdote, ele era o juiz, ele era o professor, ele era o líder maior, ele fazia tratados de guerras e de paz, ele era o Estado. O patriarca era o Estado, ele era tudo. Lembra que nós trabalhamos com vocês que com o tempo a nação de Israel foi ficando complexa, porque a princípio no patriarca era um clã, era uma família grande, e o patriarca conseguia dominar ali. Mas com o tempo, essa família foi crescendo, 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 e tomando uma magnitude enorme, virou várias tribos, depois virou uma nação de Israel. Quando chega ao status de nação, evolui essa questão, e o patriarca já não tem mais todo aquele significado. E as funções não estão mais centralizadas em uma única pessoa. O ofício sacerdotal não está mais sendo exercido pelo patriarca, passa a ser exercido por quem? Por uma tribo, Levi, e por uma família dentro de Levi, a de Arão. Tá? E a educação também deixa de estar sob o âmbito do patriarca, a família passa a ter uma certa influência na educação, mas também surgem novos personagens envolvidos na educação. O sacerdote, lembra? O sacerdote Eli, educando Samuel. O profeta, os profetas, lembra as escolas de profetas que o próprio Samuel estabeleceu? E depois nós vamos ter o escriba, que surge como uma figura importante. E a função jurisdicional que o patriarca tinha também desaparece, ela sai da mão dele, não é que desaparece, sai da mão dele e vai para a mão dos anciãos, dos reis, até mesmo os juízes ali tiveram um pouco dessa função jurisdicional, embora não eram juízes como nós entendemos hoje, mas líderes políticos, tá? Aí nós tivemos aqui a estadia e cativeiro egípcio ali, cerca de 400 anos, e a nação de Israel, como eu disse para vocês, vai tomando aquela complexidade, e a figura do patriarca vai perdendo toda aquela influência, e surgindo novas figuras, novas pessoas para exercerem novas funções. Ó. Com cerca de 400 anos, em que as famílias começaram a participar de forma mais intensa na educação, pois devido à complexidade das tribos, já não havia mais o patriarca que ensinasse a todos, começando a surgir os anciões e uma posição de liderança ali, os anciões como uma posição de liderança. Então o patriarca perde todo aquele status que ele tinha, né? E aí passa a surgir novos personagens. Período dos juízes, que foi cerca de 400 anos o período dos juízes ali,
nós já vimos que nesse período o patriarca já não tem mais influência e já começam a surgir novas formas de educadores, tá? Nesse período já começam a surgir novas formas de educadores. A gente vai ver que nesse período o sacerdote já começa a exercer uma função educacional muito importante, que aí nós já tínhamos o tabernáculo. Aqui, nos 400 anos de cativeiro egípcio, não é os 400 anos específicos, né? Eles tiveram um período de tranquilidade, mas vamos por 400 anos. Nesse período de 400 anos que Israel vai e fica no Egito, nesse período não tinha o tabernáculo, mas quando eles saem do Egito, o tabernáculo é construído na peregrinação ali no deserto. E ele já passa a ser um referencial educacional, que não tinha antes, tá? Patriarca, família, estadia no Egito. Depois, quando eles saem, eles passam a ter um referencial, que seria o tabernáculo, já um referencial educacional, tá? Síntese histórica de Israel. Aí nós vamos ter o Reino Unido, tá? O período do Reino Unido, cerca de 120 anos. Nesse período aí, nós já vimos que a figura do patriarca desaparece, e aí quem vai ser a figura principal ali são os reis. Eles tinham a função de julgar, tá? E liderar, mas já tinha a figura do ancião e outras figuras importantes educacionais que já haviam surgido, o sacerdote, o profeta, o escriba ainda não, porque eles estavam se desenvolvendo ali, mas o escriba não tinha toda aquela influência que a gente vai ver mais à frente. Aí nós temos aqui o reino dividido, o reino se divide, aquela velha história que você já conhece. Salomão cai na idolatria, 1 Reis 11, e por conta da idolatria dele, Deus diz que o reino seria rachado, dividido em dois, e é o que aconteceu após a morte de Salomão. Tem aquele questionamento de Jeroboão para Roboão, filho, sucessor legítimo de Salomão, de como seria o seu reino. E ele vem e fala, olha, o meu reino vai ser tão duro quanto o do meu pai, porque o reino de Salomão é um reino duro, tributário, porque tinha grandes obras, todos os reinos de grandes obras, todos os estados que fazem grandes obras, eles tiram isso do lombo da população. E justamente Salomão também estava nesse caminho aí. O seu sucessor, Roboão, quando questionado, disse, não, meu governo vai ser tão duro quanto o meu pai, meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai, para vocês entenderem o peso da minha mão. Isso gerou insatisfação, o reino dividiu, Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão com 2 tribos, e as tribos seguem divididas até que a do norte desaparece e remanesce só a do sul, que vai para o cativeiro e volta, né? A síntese histórica de Israel, a queda do reino do norte 722 pela Síria, ele desaparece porque a política da Síria era uma política distinta dos demais impérios. A Síria, ela quebrava a identidade do povo que ela tomava. Como assim? Se ela chegasse no Brasil, ela ia pegar parte de povos de outras nações que ela conquistara e jogar aqui. E pegar parte das pessoas daqui e transferir para essas outras nações. A título de exemplo, seria assim, se ela entrasse, se a Síria invadisse o Brasil, a América do Sul aqui, ela pegaria um pouco de argentinos, colocaria no Brasil, um pouco de chilenos, um pouco de peruanos, e um pouco de brasileiros na Argentina, no Chile e no Peru. Então, se alguém aqui no Brasil dissesse, vamos libertar o Brasil do domínio da Síria, as outras pessoas diziam, não, porque eu não sou brasileiro, entendeu? Então, ela tinha essa conduta imperialista, e justamente o Reino do Norte ele acaba desaparecendo e não volta. Não é como o Reino do Sul, que vai para o cativeiro babilônico, mas volta. Professor, mas por que o senhor fez tudo isso? Para que a gente entenda justamente o período interbíblico. Porque vários fatos acontecem no período interbíblico que têm um significado peculiar para a educação, principalmente para a educação de Israel. Ó, a influência do cativeiro babilônico. A Babilônia vem em 586, ela destrói o templo. Então, ela destrói o templo. Lembra, lá atrás, olha o nosso pensamento. Nós tivemos uma época que o educador era o patriarca. A nação vai ganhando uma complexidade, e aí a figura do patriarca deixa de ser centralizadora. Deixa de ter a figura do patriarca que era juiz, que era sacerdote, que era professor. Deixa de ter. E essa atividade ela vai desmembrando e sendo atribuída a outros personagens dentro da história de Israel, tá? E com o cativeiro, eles vão para o Egito, ficam lá cerca de 400 anos. Quando eles saem, eles passam a ter o tabernáculo. E o tabernáculo passa a ser um centro educacional também. Passa a ter educação no tabernáculo também. Passa a influir na educação dos judeus também. Depois, lá na frente, Salomão
já na época do Reino Unido, lá séculos depois, Salomão constrói o templo. Quando Salomão constrói o templo, a vida religiosa, educacional, e portanto educacional, porque educação e religião em Israel estavam juntas, lembra que nós já falamos para vocês? Que o ensino em Israel era teocêntrico, tá? Então educação e religião andavam juntas, então quando se constrói o templo passa a ser também um centro educacional. Só que esse templo que é construído por Salomão, ele é destruído em 586 pela Babilônia. Quando ele é destruído, então, uma referência educacional desaparece. O templo, que era uma referência educacional, desaparece. Ó. Até então, estavam sendo desenvolvidos pelos sacerdotes no templo e pelos profetas, através das escolas de profetas. Desaparece o templo. Mas aí vai surgir uma nova figura. Vai surgir quem? Vai surgir as sinagogas e os escribas. Então, preste atenção que quando o templo ele é destruído, e ele era um centro educacional, surge outra instituição tão importante quanto o templo, as sinagogas. E elas tinham uma vantagem a mais, porque o templo era um só, em um único lugar, especificamente em Jerusalém. Havia uma vedação de você construir o templo em qualquer lugar, não podia, nem sacrificar em qualquer lugar. Quem sacrificava em qualquer lugar eram os gentios, os pagãos. Mas Israel não, tinha que ser num lugar específico, de uma forma específica, com uma linhagem específica de sacerdote, não podia ser qualquer pessoa da família araônica, ninguém podia oficiar, que não fosse da família de Arão e da tribo de Levi, e por consequência da tribo de Levi. E agora não. Após a destruição do templo em 586, surge uma nova instituição. Qual? As sinagogas. E elas são mais importantes e mais práticas, porque ela não tinha uma vedação de ser uma única sinagoga em um único lugar, Jerusalém, só a sinagoga de Jerusalém. Não, ela poderia ser estabelecida em qualquer lugar. Os judeus chegam lá e estabelecem, tem uma exigência, 10 judeus ali, eles já estabelecem, um grupo de judeus, se tiver um grupo de judeus específico ali, já consegue estabelecer uma sinagoga, que passa a ser um centro educacional. Então, no período interbíblico, surge um novo centro educacional, não o templo, mas a sinagoga. Outra questão, surge um novo indivíduo, uma figura importante, os escribas. Você vê a citação de escribas ali, já no período interbíblico, que você vai ver a citação de Esdras, em Neemias, capítulo 8. Você vai ver a figura de Esdras, importante Esdras, escriba, e uma função educacional. No capítulo 8, ele ensina Israel. No capítulo 8 de Neemias, ele ensina Israel, ele educa Israel sobre a lei. Você já vai ver que surge uma figura nova e tão importante quanto para o ensino de Israel, tá? Ó, surgimento dos escribas, tido como professores da lei, o mais conhecido foi Esdras, que eu já falei para vocês, escritor do livro de Esdras, Neemias e Crônicas, atribui-se a ele Crônicas. Retornou do cativeiro na segunda leva por volta de 457. O que era um escriba, professor? Era um copista da Bíblia. Você imagina como que essa pessoa não se desenvolvia no ensino, no conhecimento bíblico, principalmente que o ensino de Israel estava diretamente relacionado com Deus, era um ensino teocêntrico, era um ensino de pano de fundo bíblico. Então, você olha como que era capaz um escriba para ensinar, porque ele era um copista da lei, copista da Bíblia, ele copiava a Bíblia, ele escrevia a Bíblia, por isso que era escriba. Não havia o prelo, não havia imprensa que foi ali desenvolvida, aprimorada, melhorada por João Gutenberg em 1450, da nossa era já. Não, era tudo manuscrito, escrito à mão. E o escriba, ele era o copista, ele era a impressora da Bíblia. Ele era, se a gente pudesse dizer, a impressora da Bíblia, porque ele copiava a Bíblia, a função dele era essa. Então ele tinha um trato com a Bíblia, um conhecimento bíblico muito aprofundado, tá? Ó, o surgimento das sinagogas também é outro evento muito importante do período interbíblico. Como que ela substitui toda aquela pujança do templo? Professor, mas o templo foi reconstruído, ele teve a sua finalização por volta de 516. Ele foi destruído em 586. A primeira leva é autorizada para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo em 539, chegam ali, começam a reconstrução, tem uma suspensão por conta de calúnias provocadas pelos habitantes da terra ali, os samaritanos,
e ele é efetivamente reconstruído em 516 a.C., o templo. Aí você fala, então, mas nós já tínhamos o templo. Sim, mas nesse período surgem as sinagogas, e elas passam a ter uma função importante por conta daquelas peculiaridades que nós já falamos para vocês. Ela não tinha necessidade de ser uma única sinagoga só em Jerusalém, ela poderia estar em qualquer lugar. Essa sinagoga israelita no Brasil. Nós temos sinagogas no Brasil, temos sinagogas no mundo inteiro. Só para você ver a importância das sinagogas para a condução e o ensino, e o entendimento da maioria dos estudiosos, e eu comungo desse pensamento, é que ela surge por conta do cativeiro babilônico, naquele período interbíblico, e por conta do cativeiro babilônico, porque eles perdem o referencial. Há alguns estudiosos que dizem que havia sinagogas desde os dias de Moisés, mas é uma mera conjectura, a gente não tem uma prova disso. A gente vai ver que elas aparecem mesmo no período interbíblico. Então, se é o período interbíblico, é por conta da destruição justamente do templo, e o judeu, como ficou sem ter alguém, sem ter um local de referência para estudar, começam a se reunir e surge a sinagoga. Há quem entenda que aqui seria uma sinagoga incipiente, ou seja, o início de uma sinagoga aqui, ó. Capítulo 8 de Ezequiel, que é justamente, Ezequiel estava no cativeiro babilônico, ele escreve o seu livro no cativeiro babilônico, ele vai na segunda leva de cativos para o cativeiro babilônico por volta de 597. Esse fato aqui ocorre em 594, mais ou menos. Olha aqui, ó. Capítulo 8 de Ezequiel diz assim, olha, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Veja, eu estou sentado na minha casa e os anciãos junto comigo. A boa parte dos estudiosos entendem que aqui é uma sinagoga incipiente, é o início das sinagogas, já indicando para a gente o surgimento da sinagoga, o surgimento de um grupo de judeus que se reúnem em dado lugar para passar a estudar a Bíblia, para passar a debater e meditar sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras, que esse era o pano de fundo das sinagogas que vão surgir depois, que acabou, como nós já estamos falando, se tornando um referencial educacional, tá? A influência do cativeiro, mesmo com todas essas intempéries, Israel não abandonou o ensino sobre o eterno. Então, observe, o ensino continuava sendo, a educação e o aprendizado no período interbíblico continuava sendo relacionado a saber, conhecer e ter comunhão com Deus. Educação no período interbíblico. O que é o período interbíblico? O período interbíblico é aquele período que é chamado de silêncio de Deus, que ele vai do último profeta, que é Malaquias, por volta de 445, então os estudiosos colocam Malaquias em 445 até 400 ali, próximo de 400, até Cristo, até João Batista, alguns colocam ali. Então nós teríamos cerca de 400 anos ali, entendeu? Até o nascimento do Senhor Jesus ali, que aí começa a haver uma atividade profética ali e tudo mais. Então esse período de 400 anos entre o final ali de Malaquias, que é o último dos profetas, até a vinda de João Batista e do Senhor Jesus ali, que começa uma nova atividade profética ali, e João Batista com aquela atuação dele e reconhecido como um profeta de Deus. Então, tem esse período, que é reconhecido como período interbíblico, que é o chamado período do silêncio de Deus. Nesse período chamado de silêncio de Deus, a gente tem que entender que é silêncio de Deus, porque nós não temos livros inspirados. Nesse período, o que foi escrito? Entende-se, a maioria dos estudiosos defendem que foi escrito o quê? Os livros apócrifos, tá? Judite, Tobias, os de Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, tá? Os livros apócrifos que surgiram, o acréscimo de Daniel, tem um acréscimo, não me lembro bem se de Esther, o livro de Esther também parece ter um acréscimo, um texto lá, que a Igreja Católica, a Bíblia Católica coloca como se fosse quase um apêndice. Salvo melhor justiça, acho que é o livro de Esther, que tem como se fosse um apêndice, parecendo um capítulo no final. Mas nesse período que são escritos os livros apócrifos, que é entendido que não são inspirados, por isso chamado silêncio de Deus. Porque nesse período de cerca de 400 anos não foram levantados profetas inspirados que tinham o sopro de Deus sobre a sua vida para falar textos inspirados. Então, por isso que é chamado período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, cerca de 400 anos, e os estudiosos chamam de silêncio de Deus, porque o último profeta veterotestamentário do Antigo Testamento seria o Malaquias,
E aí vem esse período de silêncio e começa a atividade profética já a surgir ali com o Senhor Jesus, João Batista, o Senhor Jesus ali, a atividade profética é reavivada novamente. Por isso que é silêncio de Deus em período interbíblico, e nesse período, embora a gente fale silêncio de Deus, não é que Deus não fez nada, não é que Deus não atuou, não é que Deus não trabalhou para preservar o seu povo. É que nesse período não houve profetas que tinham o sopro do Espírito para que pudessem continuar escrevendo e compondo as Sagradas Escrituras. A educação no período interbíblico, nós já falamos para vocês, surge através do quê? Das sinagogas. Tá? Há documentos que comprovam a existência de 480 sinagogas em Jerusalém no terceiro século. Olha a quantidade de sinagogas em Jerusalém no terceiro século. Surge por conta do quê? Lá, da destruição do templo, em 586, toda aquela influência, o judeu precisa ter um referencial para se reunir e buscar a Deus. Tá? Ó, na sinagoga, eles aprendiam o quê? A Torá e outros escritos sagrados. Lembra que eu falei para vocês? O ensino sempre voltado e relacionado a conhecer a Deus. Ó. Quando os judeus retornaram da Babilônia, continuaram a prática de ouvir a leitura e as interpretações das Escrituras. Ó, Lucas 4, 16 ao 22, que é aquele fato envolvendo o Senhor Jesus. Esses prédios se tornaram centro de adoração judaica. Ó, tá? Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, que faz essa citação. Aqui nós temos o período interbíblico, deixa eu só dar uma acertada aqui. Nós temos aqui o período interbíblico, educação no período interbíblico, o surgimento dos escribas. É aquilo que eu falei para vocês, os escribas eram os copistas da Bíblia, tá? Ó, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Então veja que os escribas surgem como uma nova figura educacional. Lembra, lá atrás, no período patriarcal, era o patriarca. Depois nós tivemos o tabernáculo como um centro de referência e temos umas novas figuras, o sacerdote como centro de referência educacional, o profeta ali, depois vem o profetismo, né, os profetas, vai surgindo vários profetas, e a escola de profetas e tudo mais vem surgindo ali com Samuel. Então, o profeta passa a ser uma figura educacional, o sacerdote uma figura educacional, e agora no período interbíblico nós temos mais uma figura aqui, que vai ensinar Israel, como o próprio texto diz aqui, ó, Esdras tinha proposto seu coração ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Mais uma figura educacional que surge agora, no período interbíblico, passa a ter esse destaque, que é o escriba. Esdras era escriba, ele volta ali para Jerusalém por volta de 457, tá? Não é tanto no período interbíblico ainda, porque 457 não tinha começado o período interbíblico, começa por volta de 400. Mas ele começa um pouquinho antes ali por conta do cativeiro, ele começa a ter todo esse destaque, e ele vai ter grande destaque já nos dias do Senhor Jesus, que eram chamados doutores da lei, tá? Então você vai ver que ele começa a ganhar esse destaque já após a destruição de Jerusalém ali, já começa a ganhar esse destaque. Esdras já é uma figura principal e vai só ganhando mais e mais destaques até que os dias do Senhor Jesus, eles são classificados como doutores da lei, para você ter noção a importância que eles angariam já nos dias do Senhor Jesus, tá? Período interbíblico aqui, ó, figura do escriba, doutores da lei. E posteriormente dos fariseus passa a ser central na educação judaica. Não nos esqueçamos do famoso Gamaliel, que foi educador de Paulo. Por quê, queridos, que você tem que entender essa questão? Já surge ali nos dias do Senhor Jesus o farisaísmo, que estava diretamente relacionado com as sinagogas. Os fariseus, eles eram uma figura importante nas sinagogas. Por que Paulo tinha aquele destaque nas sinagogas? Por que Paulo, quando ia numa cidade pregar, ele começava das sinagogas? Porque ele sabia a liturgia das sinagogas. Por que ele ia nas sinagogas? Porque ele tinha influência nas sinagogas. Porque ele era oriundo do farisaísmo. Então, os fariseus tinham alta influência nas sinagogas, que também era um centro educacional. Então, os fariseus também estavam relacionados à educação, assim como os escribas, tá? A educação no período interbíblico. Ó. Outro fato muito importante que ocorre nesse período interbíblico é o helenismo. O que é o helenismo, ou chamado greguismo? Literalmente, a palavra helenismo vem do termo helene, e helene em grego quer dizer grego. O que quer dizer helene em grego?
grego. Então, helenismo é o quê? Greguismo. Se a gente pudesse fazer uma comparação, seria a mesma coisa se você dissesse greguismo. O que é o helenismo? É a difusão da cultura grega. Tem uma figura importante que é Alexandre o Magno, que ele vai difundir essa cultura, e nós temos influência dela até hoje. Por que nós temos várias ciências nossas que usam palavras raízes das palavras gregas, ou étmos gregos, ou palavras de raízes gregas? Teologia, psicologia, biologia, filosofia, tudo grego. Filosofia, tudo grego. Ortopedia, ortografia, tudo grego. Tá? Boa parte das palavras que nós temos hoje são gregas. Étmos gregos. Influência do quê? Do helenismo implantado por Alexandre. E essa influência vai desaguar na educação. Por quê? Porque nós vamos ter o que aqui? A Septuaginta. O que é a Septuaginta, professor? A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ela é colocada como está aí na figura, LXX, que é o símbolo 70 em algarismos romanos. Então, o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. O que é interessante para a gente, o porquê da Septuaginta, né? Alguns dizem assim, olha, a Septuaginta porque houve a utilização de 70 tradutores. Tem mais de uma explicação de por que ela toma esse nome, tá? Mas alguns entendem porque o Ptolomeu aqui, que buscou fazer essa Septuaginta, ele teria separado 70 escritores, e esses 70 escritores fizeram as 70 cópias que eram idênticas. Tem alguns que entendem que não foi assim, tem outra visão, mas por conta disso ela passou a se chamar Septuaginta, ou versão dos 70, porque teria sido utilizado 70 tradutores. Segundo descrição histórica, esses 70 tradutores fizeram uma tradução idêntica, tá? Esse é o entendimento, tem alguns que discordam, mas esse é uma explicação do porquê dela levar esse nome Septuaginta. E o que era a Septuaginta? Era a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Preste atenção, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com alguns textos em aramaico, de Daniel capítulo 2, acho que ao capítulo 7, e acho que 1 ou 2 versículos de Jeremias ali em aramaico. O resto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a Septuaginta, ela faz o quê? Ela traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Por isso que Septuaginta. Por isso que ela toma esse nome Septuaginta, porque é a versão dos 70. Tá? Agora, olha o interessante. Ela vai influir na educação do Novo Testamento? Vai. Por quê? Porque quando o Novo Testamento acaba de ser escrito, aí tem até um trecho em grego, Eirotheos, HP estin, Deus é amor, né? Quando termina de escrever, o Novo Testamento ser escrito, e aí o Novo Testamento ele também é escrito em grego, porque nos dias dos apóstolos, o grego passou a ser a língua universal. Como se utiliza muito o inglês hoje, nos dias dos apóstolos seria o grego. Ele passou a ser a língua universal. Então, só para você se atentar à influência do helenismo. Por quê? Acabou influenciando a Bíblia para que ela fosse escrita, o Novo Testamento, seus livros, seus escritos em grego, tá? Em grego. Quase que absolutamente todos os escritos. Há um questionamento sobre Mateus, mas quase que absolutamente todos os escritos do Novo Testamento são grego, foram escritos no original grego. Só que olha que interessante, quando termina de escrever o último livro ali, por volta de 90 a 96, que são os escritos de João, são as epístolas dele, o Evangelho e o Apocalipse, quando termina de se escrever esses livros, que são os de João, por volta de 96 depois de Cristo, já terminando os escritos do Novo Testamento, nós já tínhamos a Bíblia inteira em grego, porque nós tínhamos o Antigo Testamento em grego, que era a Septuaginta, e o Novo Testamento original em grego, que foi escrito em grego. Então, por conta do helenismo, por conta de Alexandre o Magno, quando termina o Novo Testamento, nós temos a Bíblia inteira em grego, que era a língua universal. E tudo isso acaba facilitando o quê? A compreensão e o estudo da Bíblia na íntegra, o Antigo e o Novo Testamento. E as pessoas tinham acesso mais fácil.
uma leitura mais fácil, porque já era uma língua universal conhecida da época, tá? Educação no período interbíblico. Os judeus utilizavam esse termo aqui, Tanakh, quer dizer, está aqui até um texto aqui, um Tanakh, né, que seria Torá, Nabim e Ketubim, que seria a lei, Torá, Nabim, os profetas, Navim, os profetas, e Ketubim, os escritos, né? A lei, os profetas, os escritos seria uma forma deles fazer, eles faziam meio que um acróstico para resumir os três blocos do Antigo Testamento, Torá, Navim e Ketubim. Torá, os 5 primeiros livros, Navim, profetas, e Ketubim, escritos. Veja que eles dividem diferente da gente. Nós seguimos mais ou menos a divisão da Septuaginta, a nossa divisão teológica, que é Pentateuco, Torá deles, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. A nossa divisão. A deles é só 3. Torá, que é o nosso Pentateuco, Nabim, que é profetas, que eles colocam profetas anteriores e profetas posteriores. E eles colocam alguns livros nossos, que são históricos, nos profetas. E depois eles têm Ketuvim, que são os escritos, e o Ketuvim, que são os escritos, entraria parte dos nossos poéticos e alguns escritos nossos que são colocados até em textos históricos ali. Há um pouquinho de diferença. Tá? Nós também temos o Talmud, né? Talmud, que seria o livro dos judeus, seria o livro da tradição dos judeus, tá? Abrangindo leis religiosas, civis do judaísmo, era estudado a interpretação realizada pelos rabinos da Bíblia hebraica, a interpretação que eles faziam, uma espécie de enciclopédia da tradição judaica, que age como um suplemento à Bíblia. Seria o livro das tradições judaicas, o Talmud. Então, eles tinham aqui o Tanakh, né, que seria o Torá, Nabim, Ketubim, que seria o Antigo Testamento nosso todo, tá? E tinham também o Talmud aqui, que seria o livro das tradições judaicas. A educação do período bíblico. O Talmud aqui, em certo sentido, podemos considerá-lo como uma interpretação da lei, pois o texto puro de qualquer lei ele é incapaz de transmitir todo o sentido. Então, vai precisar de uma interpretação, e o Talmud fazia justamente essa interpretação da lei. Mas nessa interpretação que o Senhor Jesus critica aqui, ó, se você pegar e ler esse texto aqui em Mateus 5, 21, 27, 33, 38, 43, parece que o Senhor Jesus está criticando a lei. E não, ele está criticando a interpretação que se fazia da lei. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não disse, ouviste o que está na lei e não é isso. Não. Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Mas não é isso que a lei quer dizer. A lei quer dizer, se você olhar com a intenção má, você já adulterou no coração. Quando ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, ele colocava uma frase e criticava essa frase, ele não estava criticando a lei, ele estava criticando a interpretação que se dava da lei, porque eles passaram a dar uma interpretação e fazer algumas acomodações que precisou de alguns acertamentos feitos pelo Senhor Jesus. Então, entenda, Jesus não estava criticando a lei, tanto é aqueles que veio cumprir a lei. Paulo diz em Romanos que a lei é santa, justa e boa. O problema não está na lei, está em nós, tá? Então tem que ser pontuado isso com muito cuidado. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém.